A gente fala muito sobre endometriose, sobre mioma, mas a gente fala pouco sobre como tratar essas patologias. Então hoje o tema é esse, vem junto, que a gente vai aprender muito sobre isso. Situações cada vez mais comuns no nosso dia a dia, né, nas mulheres, infelizmente, mas decorrentes do nosso estilo de vida. Hoje todo mundo fala, ai, que absurdo, como está aumentando, né, o diagnóstico de endometriose, os casos de endometriose, cada vez mais aí entre as nossas mulheres. E o que está acontecendo, né? A endometriose e o mioma são duas patologias diferentes, mas que vêm da mesma causa, né, do mesmo cerne, que é do aumento da produção do estradiol, que é chamado de hiperestrogenismo ou predominância estrogênica. São mulheres que têm a genética de aumentar a produção do estradiol e que desenvolvem isso no decorrer da vida, de acordo com o estilo de vida. Então, mioma e endometriose são doenças do estilo de vida, assim como o câncer, né, que a grande maioria decorre de um estilo de vida alterado, não muito bom. Por isso que a gente está vendo cada vez mais essas doenças prevalecerem em pessoas cada vez mais jovens, né, e que não costumavam ter essas doenças anteriormente. Hoje a gente vê endometriose em menina de 14 anos. É muito grave isso, né? Com a vida totalmente prejudicada, né? É uma judiação, né? Aí, a gente já sabe da onde veio, tudo o que está acontecendo, que é o aumento da produção de estradiol, que vai ter a resistência à progesterona, que é isso que vai ter toda a patofisiologia da produção. A endometriose é uma doença muito mais complexa. Hoje a gente estuda muito os marcadores, porque assim, a teoria mais aceita hoje em dia da endometriose é a menstruação retrógrada. Quando a gente menstrua, o sangue sai pela vagina, mas ele reflui e cai pela trompa e cai na cavidade abdominal. E lá ele implanta e desenvolve a doença. Você falou pra gente um outro dia, Mari, que tem uma teoria que todo mundo tem esse mecanismo de jogar para fora. Exato, era, né? Mas isso que em algumas, falar. né? Quem implanta e quem não, né? Então, esses marcadores que a gente tem estudado, são adesinas, né? Que são substâncias que permitem a adesividade de células nos tecidos, que a gente tem estudado nas pacientes que têm endometriose para saber qual que é a diferença disso tudo. Pode ser que elas tenham algumas e as outras não? Alguma coisa diferente, exatamente. Por exemplo, o hiperestrogenismo pode ser algo que interfira diretamente nisso. Que interessante. Né? Porque todo mundo joga sangue para fora. Mas eu desenvolvo endometriose e você não. Por quê? Por quê? Exatamente. Então esse é o grande lance. Então, é uma doença extremamente complexa, que tem nuances muito parecidas com o câncer. A única diferença dela é que ela não dá metástase. Ela pode implantar em diversos órgãos. A gente tem hoje estudados endometriose cardíaca, pulmonar, que não tem nada a ver com cavidade abdominal. Seríssimo, hein? Cerebral, né? Então, é isso que a gente, né? É uma doença muito mais complexa do que a gente imagina, né? Que ainda tem muito a ser estudada, né? Que a gente tem que muito ajudar essas pacientes que têm essa doença. A miomatose é uma proliferação de células musculares do útero, né? Que é como se fosse um tumor, só que ele é benigno, né? É muito raro ter modificação de mioma para sarcoma. Existe, mas é raríssimo, né? Tudo, né? É o que eu sempre falo, medicina não é matemática, não existe 100%, não existe 0% também, sempre acontece alguma coisa. Então, essa proliferação vai causar o mioma, que é um tumor, que pode comprimir alguma estrutura, ele pode comprimir a bexiga, pode comprimir o reto, pode estar ali na boca da trompa e fechar essa trompa para evitar essa menstruação, essa ovulação, né? Evitar que o óvulo passe. Pode estar no endométrio ali abaulando, evitando a implantação do bebê e por aí vai, né? Então tem diversas coisas que podem acontecer também com os miomas. E aí a gente vai para os tratamentos. O tratamento mais conhecido, que todo mundo acha que é o único que funciona, cirurgia. Vai lá e arranca o mioma, arranca
a endometriose, tira tudo e tá tudo resolvido, tá tratada, comece do começo. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Por isso que hoje a gente tem estudado tanto o tratamento clínico dessas patologias. Então, a cirurgia é uma opção de tratamento? Sempre, né? Existem pacientes que só com cirurgia vão conseguir reduzir esse tamanho da doença, tanto do mioma quanto da endometriose. Mas hoje a gente sabe que nenhuma das duas patologias, sendo que o causador inicial é o estradiol alto, serão tratadas completamente se eu não tiver um tratamento clínico andando. Porque a causa ainda tá ali, né? Exato. Então eu posso refazer essa doença, apesar de operá-la. Né? Tanto que a gente tem hoje que uma paciente que opera de endometriose, a chance dela voltar a ter a doença em 6 meses é de 50%. É muito alto. Coisa, né? É muito alto. Então, tratamento clínico. O que a gente vai fazer nessas pacientes que têm essas alterações para a gente tratar? Primeiramente, mudança de estilo de vida. O hiperestrogenismo, ele implica numa inflamação muito grande no corpo dessa mulher. Então, eu preciso reduzir essa inflamação. Isso eu vou conseguir com alimentação, com exercício, com sono, com intestino bom, com suplementação adequada, todos os pilares que a gente sempre fala da longevidade, da fertilidade, de tudo que é bom na vida, né? Então, a primeira coisa, eu preciso orientar essa paciente, colocar ela na mão de um nutricionista para ser orientada com relação a isso, um educador físico, desenhar uma suplementação bem individualizada para ela, né? Acertar esse intestino, se o sono estiver difícil, ajustar o sono também e por aí vai. E, paralelamente a isso, existem os tratamentos hormonais, que é o que a gente quer englobar aqui, né? Basicamente, os tratamentos hormonais, a gente vai falar de drogas antiestrogênicas. Tá. Certo? Porque se o problema é o estradiol alto, a gente tem que falar de drogas que diminuem esse estradiol. O mais conhecido, mais comum e mais acessível para todo mundo é o Dienogest. Tá. Que é um comprimidinho, parece uma cartela de pílula, mas ela não ainda tem comprovação ainda que é um anticoncepcional. Tá. Vende na farmácia, o preço é razoavelmente ok, não é barato, mas também não é muito caro, né? E a paciente vai usar por um período de tempo, de 6 a 15 meses, para a gente avaliar o custo-benefício disso aí. Se tá reduzindo lesão, se não tá, se tá sendo bom, se não tá, como é que tá o nível do estradiol e tudo mais. Então isso ela pode fazer uso. É o mais acessível do tratamento. É o mais acessível. E aí a gente tem 2 drogas que foram criadas para tratamento de endometriose, que foram englobados, obviamente, tratamento do mioma, que tem a mesma causa, e que são implantes. Tá. Né? A via de administração mais segura é a dos implantes. Tá. Então, que são a gestrinona e o nestorone. Tá. São 2 progesteronas também, tá? Que são uma derivada da testosterona, né? Que é o gestrinona, e o outro é uma progesterona mais comum, que é o nestorone, e os 2 vão agir baixando os níveis de estradiol. Tá? Então, aquela paciente que tá com estradiol de 700, 800, esses níveis vão baixar bastante. Então, juntando o estilo de vida mudado, né, com a inserção dessas drogas junto, a gente tem um tratamento extremamente completo. Quanto tempo, Mari, dura um tratamento desse? Depende. Tem pacientes que tem que usar a vida inteira. Olha só. Porque esses 2 implantes, eles são anticoncepcionais e eles vão suspender a menstruação, tá? Pode ter escape, obviamente, porque é progesterona, a progesterona sempre pode dar escape, mas eles têm como, né, característica e testes, obviamente, né, que são anticoncepcionais. Tá. Então, eles vão suspender a menstruação dessa mulher, ela não vai mais menstruar no período de tempo que ela está usando. Então, para pacientes, por exemplo, que tinham uma endometriose extremamente agressiva, grande, fizeram uma cirurgia grande e não querem que a doença volte, é indicado que você fique. Porque senão pode voltar. Exato. Porque mesmo que você mantenha uma dieta extremamente rigorosa, quem consegue ficar 5 anos sem comer glúten, lactose, né? Tipo, impossível, né? É impossível, você vai dar uma deslizada. E aí nesse deslize a inflamação volta e a doença volta junto. Porque já era muito grande, já estava numa situação. Por isso que é muito mais fácil você suspender essa menstruação e baixar o nível com medicação do que uma nova cirurgia daqui a frente. Exatamente.
né? Então a gente às vezes mantém esse tratamento por muito tempo, né? Só que tem que ser. Aí o que acontece? Esses implantes, infelizmente, como eles são antiestrogênicos, qual que é um efeito colateral maravilhoso deles? Redução da porcentagem de gordura, porque o estradiol é responsável pelo acúmulo de gordura no nosso corpinho. Então a gente reduz isso e aumenta músculo, porque como a gestrinona é uma progesterona derivada da testosterona, aumenta músculo. ela aumenta testo circulante, né? E aí eu tenho uma facilidade maior de ganho de músculo, né? Ela é como se fosse um mini anabolizante, ela é caracterizada como anabolizante. Na receita tá lá escrito que é anabolizante. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com dose. Hoje o povo vai e dá para uma paciente que não tem nada a dose 5 vezes maior do que a dose recomendada na bula. Nossa. E aí que a gente tem todos os problemas que a gente está tendo hoje em dia de bloqueia, cancela, suspende, não deixa, não tem estudo, não tem Anvisa. Óbvio que tem Anvisa, se não tivesse Anvisa não teria comercialização. A Anvisa não tem a gente não tem a comercialização direta, tem só farmácia de manipulação que dá, mas farmácia de manipulação também tem Anvisa. Sim. Né? Então isso é muito bem caracterizado já. É uma droga que tem 40 anos, né? Não é agora que surgiu, só que agora eles começaram a fazer um monte de petecada. É muito específico para a doença, né? Não é para outra coisa. São pacientes específicas, não é? Tem gente que chega no meu consultório e fala, eu quero colocar a molécula X. Eu falo, espera, primeiro eu preciso ver se você pode, né? Não é você que quer, é uma indicação médica. Então essa é a diferença. E aí tem colegas que, como é um procedimento mais caro, né, infelizmente, que se aproveitam disso e aí saem colocando em todo mundo e aí a gente tem efeito colateral ruim, paciente de espinha na cara, né, com pelo, acne e tudo mais. Então coisas horríveis de ver, mas por conta de ajuste de dose e indicação. Então, quem tem uma boa indicação não tem efeito colateral, tá? É muito difícil de ter. E, óbvio, uma dose ajustada. A dose é por peso. Você calcula a dose por peso da paciente, né? De acordo com o que ela necessita. Então, não é bem assim. Então, a gente, juntando esses dois tratamentos, né? A mudança de estilo de vida com o hormônio, eu tenho uma paciente que às vezes fica livre da doença até entrar na menopausa. Olha que maravilha. E aí, quando entra na menopausa, a gente vai tratar a menopausa. Tem que ter muito cuidado para tratar a menopausa em pacientes com hiperestrogenismo, porque você não pode dar dose de estrogênio muito grande. Né? Tudo tem que ser avaliado. Não existe receita de bolo, gente. Quem procura receita de bolo nunca vai conseguir ter uma atenção ao paciente muito boa, porque você tem que avaliar uma a uma. Cada uma necessita de uma coisa, de uma dose, de uma forma, de uma suplementação, de uma dieta. São diferentes. É todo mundo diferente, não é todo mundo igual. Então, cada um é cada um. Então, prestem atenção nisso. Acho que a gente falou muita coisa sobre muitas dúvidas que vocês têm. São tratamentos extremamente que valem ouro, que já tiraram pacientes de cirurgias grandes, né? Às vezes a gente tem redução da doença com o uso dessas medicações também. Mas são medicações e precisam de indicação correta e precisa. Então, essa é a grande diferença do que a gente tem aí na grande maioria das pessoas, para os médicos que realmente se preocupam com a paciente e se preocupam com o bem-estar dela e nunca vão dar essa medicação sem uma indicação precisa. Acho que essa é a grande mensagem do vídeo para vocês. Existe tratamento, o tratamento clínico é muito importante, mas ele tem que ser muito bem colocado e indicado. Sendo assim, tudo vai ficar muito bem, essa paciente vai ter uma qualidade de vida maravilhosa, sem sangramento, sem cólica, sem dor na relação, enfim, tudo de bom sempre. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve para novos vídeos. Tchau, tchau!